Eu volto a insistir na base do conceito que o MID propõe. Seja um inconformado. Não se conforme em não levar uma vida feliz. Foca no envelhecimento. Então, aqui surgem as 4 nobres verdades. Então você vê os 4 sofrimentos universais, o que nós podemos atuar, onde nós podemos fazer diferença, no envelhecimento. A primeira coisa que nós temos que pensar enquanto nós estamos envelhecendo, nas 4 nobres verdades. Você vai envelhecer com sofrimento, que aliás, o sofrimento para mim, depois que eu ressignifiquei ele, o sofrimento para mim é o alimento da experiência de vida. O sofrimento é o que me trouxe muito conhecimento, muito aprendizado. Então, quando você ressignifica o sofrimento, você começa a entender a felicidade. Então, o envelhecer com as 4 nobres verdades. Verdade do sofrimento, a verdade da origem, a verdade da cessação e o caminho óctuplo. E aí, nós vamos trabalhar o que é o caminho óctuplo. Primeira parte do caminho óctuplo é exatamente essa. Entender que o sofrimento é inerente à vida, não existe vida sem sofrimento. Agora, o que significa sofrer para você? Para algumas pessoas, significa não ganhar o que quer, não comprar o que queria. Então você precisa ressignificar essa palavra. Sofrimento, para mim, é uma oportunidade de crescimento. É o sofrimento que traz o conceito dos bons julgamentos. Olha que coisa engraçada. Eu estava estudando o processo judaico de solução de problemas, e tem um trecho nesse estudo que diz o seguinte: um judeu procura o rabino e pergunta: da onde vêm os bons pensamentos? Aí ele falou o seguinte: dos maus pensamentos. Ou seja, você só sabe o que evitar e como viver melhor depois que você errou. Então, uma das grandes preocupações que eu tenho no processo, que nós estamos educando a nossa geração, é que nós estamos tentando evitar as frustrações deles. Ao evitar as frustrações, nós estamos impedindo que eles sofram. E ao sofrer, quando um jovem, uma criança ou você como adulto sofre, você aprende. Ao aprender, você gera um bom julgamento, um bom pensamento. Então, se você parar para pensar, a lógica, a sabedoria, a sagacidade e os bons pensamentos se originam no mau pensamento. E o mau pensamento te fez sofrer. Então, olha a lógica judaica já cruzada com uma lógica oriental. O sofrimento, gente, é a base da experiência. Quanto mais você entende e conecta com ele, mais sábio você fica. O segundo é o domínio da mente. Só para vocês terem uma ideia, esse caminho óctuplo foi escrito mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Eu vou traduzir para você item a item baseado na ciência. O domínio da mente, elevar a mente ao nível da autoconsciência. Usar o metapensamento, usar a metaconsciência. O terceiro passo, meditar de forma correta. O que ele quis dizer aqui? A sociedade não está precisando da mente ficar vazia. A sociedade está precisando de mentes que fiquem tranquilas, mas que pensem. A sociedade está num colapso exatamente porque o homem perdeu a capacidade de refletir. Perdeu a sua capacidade de pensar. Então, meditar de forma correta é pensar sobre os problemas da vida. Se comunicar de forma adequada. Hoje a ciência explicou o quê? A inteligência linguística. 45% do que você quer dizer para uma pessoa depende do tom da voz. 38% da linguagem corporal, 17% do conteúdo. E isso foi publicado em 1985. E alguém 600 anos antes de Cristo disse: o caminho da felicidade é se comunicar de forma adequada.
O que a ciência está fazendo agora, e essa foi a grande percepção que eu tive quando eu fui buscar a inteligência existencial no universo do Oriente, é que o que eles escreveram há milênios, a ciência cognitiva só está comprovando. O que nós temos agora são bases científicas para essas afirmações. Agir pela lei de causa e efeito, pensamento sistêmico. Causas positivas vão gerar efeitos positivos na sua vida, né? O contrário também é verdadeiro. Dominar a mente em busca do controle dos pensamentos, palavras e ações. Isso aqui literalmente é a aula que eu te dei sobre o universo do emocional. Para você dominar a mente, você tem que dominar as emoções, a orquestra fisiológica. Buscar o controle de pensamentos, palavras e ações, modelos mentais. Porque o sentimento que você dá negativo a uma orquestra fisiológica pode não ser igual ao meu. Então, este sexto passo é literalmente dominar o universo do emocional. Emoções, sentimentos, pensamentos e comportamentos. O sétimo, se manter em busca constante. O que a Universidade de Harvard publica em 2011? Só vai sobreviver ao século XXI quem entendeu que tem que estudar todo dia. Buscar ser melhor todo dia. Depois, antes disso, veio a disciplina do domínio pessoal, que eu te expliquei agora há pouco. Ou seja, domínio pessoal é você buscar alimentar a sua realidade. Quem sou eu e para onde eu estou indo? Isso é se manter em busca constante. Alimentando o teu propósito, a tua visão de futuro. E oitavo, domínio da intenção em todas as suas ações. Isso é a mente autoconsciente. A hora que você começa a trabalhar, lembrando, você trabalha de 97% a 99% na linha de concepção. Você trabalha de 1 a 3% na linha de concepção. A hora que você eleva a tua mente à autoconsciência, aí você domina a intenção atrás da sua ação. Você só consegue saber se aquela atitude você está tomando ou você está programado para tomar. Você é o ser pensante ou você está agindo pelo que te programaram, baseado em modelos mentais. Nessa hora, você domina a intenção. O que eu estou tentando te mostrar é que a base da filosofia oriental eu enxerguei totalmente já embasada na ciência cognitiva, principalmente norte-americana. Só estou te citando um exemplo. Esse é o caminho óptimo, os 8 passos para a felicidade. Eu volto com a teoria dos 8 ventos. Essa teoria ela foi escrita no Japão em 1272, ou seja, 1800 anos depois que alguém pensou nos 4 sofrimentos universais e nas 4 nobres verdades, que é em cima dos 8 ventos, eu já te ensinei isso, que eu não só conduzo, inspiro a minha vida como a dos meus filhos. A teoria que diz que tudo o que acontece na sua vida é um vento favorável. Se você não enxerga como favorável, é porque você não entendeu a teoria dos 8 ventos. Ou seja, a prosperidade, o declínio, a honra, a desonra, o elogio, a crítica, o prazer e a dor, ambos, todos eles, podem destruir ou construir a felicidade na sua vida. Então, lembra, não quer dizer que prosperidade, honra, elogio e prazer vai te trazer sofrimento. E não quer dizer que declínio, desonra, crítica e dor vai te trazer infelicidade. Não existe vento desfavorável. Essa é a lógica, inclusive judaica. Qualquer coisa, os judeus chamam isso de reframe. Você pode olhar por um prisma que trouxe aprendizado. Você pode olhar por um prisma que te fez mais feliz. Então, a teoria dos 8 ventos, ela nasce no Japão, 1800 anos depois, para dizer a mesma coisa que Viktor Frankl fala, né, durante a criação da logoterapia pós-Segunda Guerra. E é isso. Tudo depende da palavra ressignificar. Eu observei na minha vida
A prosperidade, como ela veio muito cedo, sem maturidade, ela quase destruiu minha vida. Será que ela era um vento favorável? Eu não soube usar a prosperidade. O declínio, eu soube usar. O declínio nasceu MIDI. O declínio é que me levou para uma vida mais simples, com mais sentido, mais próxima da minha família. Eu digo para os meus alunos, o declínio foi o meu renascimento. O declínio foi uma das coisas mais incríveis que me aconteceu no processo. Então, o outro elemento da felicidade, os 8 ventos, eu já tinha te explicado. Então dá uma olhada como está ficando o infográfico da felicidade, né? Existem os desejos intrínsecos, as metas secundárias, os 4 sofrimentos universais, saber que os desejos intrínsecos estão direcionados para as relações humanas, baseada naquelas 2 pesquisas. Os 4 sofrimentos universais, as metas secundárias são pessoais, você coloca as suas. Os 4 sofrimentos universais, nascer, envelhecer, adoecer e morrer, nós não escapamos. O importante é valorizar o tempo, o dia de hoje, para você saber que o envelhecer tem as 4 nobres verdades, nós vamos envelhecer no sofrimento, tem que entender a origem, a cessação e o caminho ótimo. E quem dá base para enfrentar as 4 nobres verdades é a teoria dos 8 ventos. É você que não está com o seu barco na direção certa, porque todo vento é favorável. É o conceito do reframe. Tudo que acontece na vida, né, dos judeus, eles buscam um reframe. Tem algo positivo que eu posso tirar dessa experiência de vida. Bom, então, eu encontrei mais um elemento na ciência. Eu segui viagem, fiz esse cruzamento das relações humanas com a filosofia oriental, e eu cheguei num trabalho feito por um professor da Universidade de Chicago, um húngaro, chamado Mihaly Csikszentmihalyi, que criou uma teoria pensando na felicidade, uma teoria incrível. E essa teoria chama teoria do flow. O que é o flow? A história de Mihaly é muito interessante. Mihaly acabou a Segunda Guerra Mundial, ele era um adolescente. Começou a passar fome na Hungria. Ele arrumou um emprego numa estação de esqui muito famosa na Europa, se eu não me engano, inclusive na Áustria, que era para ganhar o suficiente para comer. Imagina a Europa destruída, 1945, chega o inverno, ele vai, adolescente, para essa estação de esqui e arruma um emprego que dava para ele comer. Então ele não podia gastar com nada. E um dia ele está caminhando pela cidade e ele viu um cartaz. Hoje, palestra gratuita sobre OVNI, sobre discos voadores. Ele falou, gente, esse negócio não é no menor sentido, mas eu vou, né? Não tenho o que fazer. O palestrante, acredite se quiser, em Jung. E Mihaly se apaixona pelos estudos de Jung e se torna um discípulo de Jung. E Mihaly, então, ele começa a desenvolver, ele faz psicologia, se forma, e ele começa a desenvolver um estudo que durou 40 anos, para responder só 2 perguntinhas. Mihaly desenvolveu um estudo de 40 anos para responder 2 perguntas. Por que é tão difícil ser feliz? E qual o significado da vida? E ele começa esse estudo e acabou na publicação da teoria do flow, uma teoria muito utilizada na ciência cognitiva. O estudo tinha como objetivo descobrir quais eram os elementos que contribuíam para trazer uma vida feliz, né? Então Mihaly começou a acompanhar 1000 pessoas, que depois se tornaram 1000 famílias. E ele foi acompanhando durante esses 40 anos. A pesquisa começou com base na pirâmide de Maslow, né? Concluiu que acima de um determinado ganho salarial não havia ganho de felicidade. Se você não conhece a pirâmide de Maslow, Maslow fez uma pirâmide aonde o homem, de acordo com que ele cumpre determinadas necessidades, ele muda o tipo de desejo. Você não vai chegar, por exemplo, para uma pessoa que está passando fome, fome literal, e ele não vai estar sonhando com carro importado, celular. Na base da pirâmide, ele está sonhando em comer e dormir.
Depois, no pico da pirâmide, ele está sonhando com supérfluo. Então, baseado nisso, ele começou a pesquisar e ele percebeu que essas 1000 famílias, de acordo com que a renda familiar subia, a felicidade subia proporcionalmente. Então ele começou. Quando chegou em $6.000 de renda familiar, a felicidade estagnou. O ganho, o aumento de renda familiar não significava aumento de felicidade. Então ele falou, bom, então depois que supre determinadas necessidades básicas, o dinheiro não traz mais a felicidade. Aí ele perguntou, começou a perceber que algumas dessas famílias chegaram a uma renda estratosférica. E eles continuavam trabalhando. Continuavam levantando de manhã cedo, continuavam buscando algo. E ele falou, mas se a riqueza não é o que gera a felicidade plena, onde é que está esse segredo? Por que essas pessoas que já não precisam trabalhar continuam, né? Qual seria o segredo por trás da motivação real que fazem com que essas pessoas que já atingiram o nível de renda, de patrimônio, de aplicação financeira, que pode viver a vida inteira sem fazer nada, continuam levantando e trabalhando e não estão buscando fama, não estão buscando mais fortuna, não faz mais sentido para eles, mas eles continuam trabalhando todo dia. E ele começou a pesquisar diferentes pessoas, artistas, cientistas, e ele criou uma metodologia para que as pessoas durante o dia, 10 vezes por dia, registrassem o que estava fazendo e como estavam sentindo. Ele estava buscando elementos, se era cíclico, quando as pessoas escreviam que estavam felizes. E ele chegou, a partir desse resultado, ele e a sua equipe chegaram no que eles chamaram de atividades ótimas, ou estado do flow. O estado do flow é quando o cérebro entra num prazer tão grande e desliga o sistema nervoso. O ser humano, quando está em flow, quando você está em flow, você não tem noção de cansaço, sede, você não tem noção de fome e nem de tempo. Como se desligasse temporariamente seu relógio biológico, a sua existência. Então, ele chegou que depois de um patamar, você só vai encontrar felicidade fazendo algo que traga desafio e prazer. Então, o segredo do flow, por incrível que pareça, muitas vezes você desliga o seu relógio biológico pelo prazer. Isso não te leva ao flow. Isso é chamado de devaneio. O flow é o encontro do desafio com prazer. Então, no estado de flow, o sistema nervoso não tem mais capacidade de monitorar o que o corpo está sentindo. Então, a necessidade de flow, ele surge quando a mente percebe 2 elementos. Eu estou buscando algo que me leva ao desafio extremo. E a outra coisa é o prazer extremo. Então, eu estou buscando o desafio em algo que eu amo. Então, por exemplo, no meu caso, eu entro em flow todo dia. Segundo a pesquisa, só 15% da humanidade entra em flow todo dia. 15% da humanidade nunca entrou em flow. O flow, eu entro por quê? Porque todos os dias eu busco me desafiar a melhorar algo dentro do método. E isso me traz um prazer, porque eu adoro o que eu faço. Eu sou uma pessoa extremamente realizada. Quando eu não paro, eu falo, sempre posso, todo dia eu falo isso. Eu posso melhorar, nem que seja uma vírgula, um slide. Eu estou me desafiando. Eu posso dar essa aula hoje melhor ainda. Eu estou desafiando, mas eu gosto disso que eu faço. Quando a mente encontra prazer extremo com desafio extremo, ela te leva ao flow. Agora, olha como a natureza é perfeita. A pesquisa mostrou que você nunca entra em flow 2 vezes no mesmo ponto. O flow é o caminho do extraordinário. Porque você não entra em flow quando você atinge o objetivo. Você entra em flow buscando o objetivo. Quais são as pessoas que mais entram em flow na humanidade? Os atletas. Por quê? Porque o desafio é muito mensurável. Para eles têm tempo. Eles têm uma meta muito específica, muito mensurável.
Outras atividades, principalmente de área meio, já é mais difícil. Então, o meu caso, o que me leva ao desafio extremo? Eu posso dar essa aula melhor. Só que eu sinto um prazer extremo de estar aqui hoje na sua frente. Então eu encontro o flow todas as vezes que eu estou dando aula ou estudando para melhorar o curso. Então, o que é genial para mim nessa teoria, e isso eu ensino para os meus filhos, busque o flow todo dia. O flow não acontece quando você atinge a meta, mas quando você busca. Vai chegar num determinado momento, isso acontece muito com atleta, e eu entendo isso na minha vida, que a sua busca agora é para melhorar milésimos. Tem uma frase do Ayrton Senna que ele fala que eu acho incrível. Eu acredito, ele nunca citou o flow, mas é literalmente o flow. Não sei se ele conhecia, mas é literalmente a tradução do flow. Tem uma frase do Senna que ele falou o seguinte: todas as vezes que eu achei que eu tinha encontrado o meu limite, eu descobria que dava para andar 1 milésimo a mais. Isto é literalmente a busca pelo flow. O que te leva ao flow não é o recorde da pista, mas é a tentativa. Então você imagina se você adota agora uma filosofia de vida de entrar em flow todo dia, buscando ser melhor em algo. Por isso que eu falo para os meus alunos, se você não tem propósito na sua vida, adote o propósito de ser hoje melhor do que ontem. Isso vai te levar ao estado de flow. Todos os dias. Em algo. Se você trabalha com qualquer coisa, busque ser melhor. Lembra, o flow não vai acontecer porque você realizou. Vai acontecer porque você tentou. O atleta sabe disso. Às vezes, aquele 1 centímetro a mais de salto naquela vara vai levar anos. E durante esse ano que ele está buscando aquele 1 centímetro, ele está em flow. Por quê? Porque a mente percebe o desafio extremo. Por que extremo? Porque na cabeça, no cérebro, ele já saltou o limite dele. Quem está impondo aquele milímetro a mais não é o cérebro, é a mente. A mente, esse lado existencial que está falando, não, eu preciso me superar. E aí, ele está fazendo o que ama, ele encontrou os 2 elementos do flow.